Muito legal. Antes da gente começar, a gente vai. O pai Damião ele vai se manifestar hoje aqui com a gente. É Vai, isso. sim. Ele será invocado. É uma invocação. Mas antes da gente consultar o pai Damião, eu queria que vocês comentassem o que vocês estão sentindo, observando e aprendendo com este momento planetário. Porque tá muito caos, muitas mudanças acontecendo o tempo todo. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. O que vocês, como espiritualistas, como místicos, como estudantes, né, da espiritualidade, o que vocês estão sentindo deste nosso momento planetário? Daí vocês podem falar até de Brasil, se vocês quiserem Sim, também. sim. Ontem, no tratamento espiritual, lá do Água Jaruanda, Pai Damião falou sobre as polaridades que tem. De um lado tem a fé e de outro tem a distração. E ele disse que, infelizmente, nós, né, enquanto habitantes aqui do planeta Terra, aqui do Brasil, nós estamos vibrando, né, em uma maioria aí na distração, né, se perdendo pelo caminho diante dessa das buscas distraídas da matéria e, consequentemente, nos colocando em um caos, um ápice do caos de saúde mental. Tanto de estados de beligerâncias, intolerâncias das mais diversas ordens, e aí, consequentemente, vai ampliando todos os ritos de violências, né? As distrações familiares, a ausência de tempo para ouvir, para sentir o que cada um está sentindo e, consequentemente, criar um elo ainda mais de empatia. E isso tudo ele disse que está dentro de um patamar da distração, que é a polaridade oposta da fé. E aí a fé não é aquela coisa engessada, né? E aí ele disse que vai ser um dos grandes desafios para 2025, justamente essa edificação, essa construção ou essa reconstrução metamórfica da conexão interior com cada credo, cada caminho que cada pessoa compreenda. Porque definitivamente ele fala que as estruturas engessadas religiosas estão cada vez mais sendo colocadas em xeque. Então, 2025, ele diz que em 2025, se você não tiver uma estrutura de uma adaptação, de mostrar essa conexão com o divino, então cada vez mais você vai estar colocando a maioria para abismos de descréditos, porque talvez seja melhor você desacreditar do que você ficar preso e associado a estruturas e dogmas que falam de libertação, falam de liberdade, de expansão de consciência, mas na realidade estão travestidas de aprisionamento do espírito e tantas outras questões, né, e chipagens, né, e implantes. Então é um grande desafio, né, para 2025. Aí estarmos associados, porque ele diz também que o maior apego é apego ao desapego. Então, às vezes, você coloca no seu discurso bem bonito, né? Vamos praticar o desapego, né, tal, porque Jesus assim diz, né? Vai, se desfaça dos seus bens e siga comigo, mas aí existe uma distorção também aí da interpretação do que Jesus implantou à época, né? E ele tem falado muito sobre as passagens de Jesus. Ele tem falado muito de várias parábolas de Jesus, as iniciações que as mulheres faziam, Maria, né, fez, né? Enfim, são desafios dentro dessa distração e fé, né, Fábio? Isso, inclusive 2025 será um ano regido por três orixás, Xangô, Yansan e Obá. Então Yansan ela traz a força dos ventos, vai tirar o lixo de debaixo do tapete. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai acumulando, perde a essência, o propósito de vida, o propósito divino. E Xangô chega com a racionalidade também e com um grito de justiça, juntamente com Obá. Então são orixás muito fortes energeticamente que vão separar o joio do trigo mesmo para quem vem plantando. Se você vem plantando, você vai colher, e aquilo que você está plantando, você vai colher. Será um ano muito forte na nossa colheita. Rapidamente aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o apego do desapego. Que eu sei que esse é um conceito que você até comentou de Jesus, queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nesse entendimento, então. Você disse que o pai Damião disse que existe uma má compreensão dessa passagem de Jesus. Sim, sim. Então explique-nos sobre isso. Então, o apego ao desapego, né? E aí, assim, vai para o exagero, né? O exagero, porque assim, muitas vezes,
quando a gente vai tendo acesso aos conceitos, às práticas espirituais, vai se colocando como se a vida fosse estabelecida, a vida em matéria fosse aquela que está no nirvana. É um plano imaginário, um plano idealizado, e aí você vai desapegando das questões materiais que você precisa enfrentar e, consequentemente, que você precisa colocar em aprendizado ali todos os dias. Então, tem muitas pessoas que vão desapegando de empregos, vão desapegando de várias coisas, para vivenciar somente conexões interiores, sensações, né? E aí entram as mais diversas ordens, né? De interpretações espirituais que assim existem, e aí você vai desapegando e, ao mesmo tempo, você fica apegado a tudo aquilo, porque você torna aquilo como uma verdade real. E aí você passa também por uma linha tênue, que é do proselitismo. Então você começa a querer criar aliados, a também a desapegarem, né? Então quem não estiver naquela pegada que está a sua, temporariamente, né? Que às vezes é de uma forma muito temporária, porque se torna insustentável você ficar naquela seara, e aí vai para os contextos alimentares, né? Então, assim, quem come tal alimento começa a perseguir quem não come tal alimento, ou vice-versa. Então, o apego ao desapego, porque assim, não é porque você não tem mais um cardápio X na sua, né, na sua escolha, temporariamente agora, que você agora vai começar a perseguir quem está diferente de você. Ou seja, é um apego de que você cria uma verdade real, uma lógica dentro da sua mente. Então você às vezes tem 50 anos, então você vivenciou 50 anos anteriores àquela decisão, vivenciando uma jornada. E a partir daquilo você começa a perseguir tudo aquilo que você já fez. Então, diante de uma virada de chave que parece que é uma expansão de consciência, mas na realidade pode ser uma grande chipagem, né? E aí vem também o apego ao desapego das pessoas que se sentem iluminadas, as escolhidas, né? As pessoas que curam muitas pessoas. Então você começa a desapegar, eu não quero nada em troca, tal, e ao mesmo tempo você percebe outras questões completamente em contradição na vida da pessoa. E aí Pai Damião sempre diz assim: você quer ver se aquela pessoa que fala vivencia aquela realidade dita, observe as posturas, observe os comportamentos da pessoa. Porque às vezes o discurso está muito bonito, mas na prática, né? Não adianta você falar de prosperidade, você precisa ser próspero. Então, se você não mostra na prática a prosperidade, o seu discurso está oco, está vazio, né? Se você fala de alta espiritualidade, de atingir patamares, níveis, né, hierárquicos, angelicais, mas aí você às vezes observa posturas bem diferentes, né, daquela realidade. Então é o apego ao desapego, né? Então observarmos esses exageros nos nossos discursos, nos nossos comportamentos, porque senão a gente entra naquela questão de que a gente precisa sofrer para poder alcançar o divino, né? É aquela questão que a gente faz às vezes uma promessa, né? Eu quero passar numa prova, então eu vou desapegar da coisa que eu mais gosto de fazer para poder alcançar aquela graça. E aí a gente observa que é uma colonização da fé, né? A gente observa que a gente entra numa lógica de que lá atrás foi nos ensinado que você precisava sofrer para alcançar o divino, que a felicidade não pode estar separada do sofrimento. Então, isso daí é bem desafiante, porque são quebras, né, de muitos condicionamentos religiosos, comportamentais de séculos, né, Fábio? Isso mesmo. E Pai Damião também vem falando da falta de prática de oração e de estado de prece. Não só no sentido de pegar um livro como esse de oração e ficar orando, não. Aqui é só um caminho que você pode trilhar diante de tantos outros que existem, mas que pelo menos 5 minutos diários a gente precisa estar consigo, sem eletrônicos e meditando, buscando as respostas que só nós podemos acessar no nosso mais íntimo, não é isso? Isso mesmo.